Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Verônica Namônico. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito especial, afinal de contas, 30 de agosto é o meu aniversário. Bom, então eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Tem um pouco cara de blog, tem um pouco cara de indicação, tem um pouco cara de top alguma coisa. Mas eu vim falar para vocês de 20 livros que marcaram a minha vida até agora. E 6 autores que eu aprendi a amar com todo o meu coração. Então, se você fez as contas, sim, eu estou fazendo 26 anos. Para começar, lembrando que a ordem dos autores e dos livros que eu falarei aqui não está na ordem de gosto, mas na ordem que eles foram aparecendo na minha mente conforme eu ia fazendo a lista para falar para vocês, tá? Todas as resenhas, indicações, vídeos que tiver a respeito eu vou deixar na descrição do vídeo e também nos cards aqui em cima se tiver material aqui no canal, tá? Não se preocupe. O primeiro deles é a série A Mediadora da Meg Cabot. É uma série muito marcante pra mim porque ela é sobrenatural e também foi a primeira série, digamos assim, mais jovem que eu li quando eu era criança ainda. Eu lembro que por ser 6 livros... Várias vezes que eu vinha com meus pais no shopping em Campinas, eu ficava querendo que comprasse o próximo livro da série, o próximo livro da série, o próximo livro da série. Então eu me lembro, às vezes, de pegar na Siciliano, na Saraiva e até mesmo na FENAC, os outros volumes da série, até completar e terminar. Claro que eu continuaria falando da Meg Cabot eternamente, mas eu tenho mais uma série dela para mencionar, que é a série Boy. Para quem não sabe, é uma série de livros em formato de e-mails, mensagens, qualquer outro tipo de comunicação que não seja uma narrativa convencional. O que me apaixonou nessas histórias foi justamente esse formato diferente e também pelo tamanho. Foram os primeiros livros com, digamos assim, mais de 300 páginas que eu li e eu li muito rápido também. Então, assim, a Meg Cabot marcou muito a minha transição para a leitora, assim, extremamente infantil para um pouco mais juvenil. Ela teve um papel muito importante na minha vida de leitora. Seguindo também tem a série Vampire Academy. Quem se lembra de eu comentando sobre Vampire Diaries alguns vídeos atrás? Pois é, a série Vampire Academy, eu entrei em contato com ela depois da onda do Crepúsculo, lógico. Fui introduzida pela literatura vampiresca pelo Crepúsculo. E Vampire Academy estava entre uma das diversas séries que foram lançadas na época, quando a gente estava vivendo um boom de vampiros, né? E foi uma série que me marcou bastante, que eu não terminei de ler, por falta de coragem em lidar com as emoções da história. Mas foi uma história, assim, muito cativante, que eu acho que é uma das melhores descrições de vampiros que eu poderia ter. E os personagens são extremamente apaixonantes. Por isso, Vampire Academy tinha que estar nessa lista, porque é um dos livros de vampiros que eu mais gosto e a escrita dela é, assim, apaixonante. Outra série que eu li mais ou menos nessa mesma época foi a série Os Imortais, da Alison Noel. Não é sobre vampiros, mas é sobre seres imortais. Opa! Não é sobre vampiros, mas é sobre seres imortais. E a forma como eles adquirem essa imortalidade é extremamente fascinante. Eu gostei muito da série. Eu fiquei bastante perplexa com o universo que ela descreveu. Outra série que eu não terminei de ler, mas na época em que foi lançado o último livro, são 6 livros, eu tive a oportunidade de conhecer a Alison em pessoa. Ela veio aqui em Campinas. E como eu tinha comprado os livros para que ela pudesse autografar, né? Eu dei uma espiadinha no finalzinho da série e aí eu tive a oportunidade de perguntar pra ela por que ela tinha terminado a série daquele jeito que ela terminou, porque se você leu a série, você sabe que a última página é extremamente reveladora do último livro e eu espiei. Então eu não tinha terminado ainda, não sabia o que tinha acontecido, né, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de perguntar pra ela diretamente e falar assim, mas por quê? Então é uma série que ficou guardada no meu coração, principalmente pelo desfecho que ela escolheu dar. Outra série bastante diferente foi uma trilogia da Lisa McMann, que é a trilogia Wake, Fade and Gone. É outra completamente diferente, fala sobre sonhos. E a personagem principal, ela é tragada pelo mundo dos sonhos das pessoas que estão ao seu redor. Então ela sofre bastante por conta desse dom, que mais parece uma maldição. E eu achei fascinante na época,
principalmente porque ela não é a única que tem essa habilidade. Ao longo do livro a gente conhece uma outra pessoa que também tem essa mesma experiência, e é uma história, assim, bastante energizante, bastante intensa. Mais um livro que, dessa vez é um livro, que teve um grande impacto na minha vida, se chama O Super Tênis, do Ivan Jaffe. Quem acompanha o blog há algum tempo sabe que vira e mexe eu estou mencionando esse livro, e esse livro é muito engraçado, a história dele, de como eu comecei a ler. Era um livro de escola, e eu lembro que eu tava muito brava de ter que ler esse livro. Porque eram 2 opções de livros e eu tinha ficado com o Super Tênis e eu não estava muito feliz com essa ideia. Mas eu fui lá, aceitei o desafio, deitei na cama e li numa tarde, porque é bem curtinho. E esse livro virou, assim, o favorito da minha vida. Eu nunca me apaixonei tanto por uma história de aventura. É um dos meus livros de infância favoritos, tanto é que eu comprei, eu tinha emprestado na biblioteca, mas eu acabei comprando porque eu não conseguia parar de ler o livro. Eu reli muitas e muitas vezes, então eu guardei ele no meu coração, que é um livro muito especial, muito importante para mim. Outro livro também que eu não fui obrigada a ler, mas eu descobri na biblioteca. Eu passava muito tempo na biblioteca quando eu era criança, e às vezes eu ia por algum livro específico, mas às vezes eu ficava andando pelas prateleiras sem saber muito o que ler. E esse livro apareceu, que é chamado O Reino de Muito Longe. E eu também reli várias e várias e várias vezes. Eu considero esse livro como o primeiro livro de fantasia que eu li, porque ele tem bastante essa pegada de jornada, de um guerreiro e tudo mais, com bastante aventura. Então esse livro mora de pantufas dentro do meu coração. Só que o diferencial é que eu li tantas vezes na biblioteca que eu não considerei comprar. Muitos anos depois, quando eu já estava nessa vibe de ter livros, que eu expliquei num outro vídeo, eu acabei encontrando O Reino de Muito Longe num sebo e eu comprei porque meu livro favorito de todos os tempos, eu tinha que ter. Como que eu não tinha? Meu Deus! Praticamente eu emprestava ele na biblioteca semana sim, semana não. Juro pra vocês. Porque eu não conseguia parar de ler. Eu sempre relia, sempre e sempre adorava. Então, O Reino de Muito Longe, assim, é o meu top 3 livros de infância que eu reli muitas e muitas e muitas vezes. Outro livro também que eu amei ter a oportunidade de ler foi Ladrões de Elite, da Ali Carter. Infelizmente a série não foi totalmente publicada aqui no Brasil, então eu só li o primeiro livro, mas eu gostei bastante da história de jovens muito espertos e vigaristas. Então a história, assim, ela é cativante, ela te prende porque você fica querendo saber qual vai ser o próximo passo, o que eles vão fazer agora. Eu fiquei muito chateada quando a série foi descontinuada, mas como eu gostei muito dela, eu acabei comprando os livros em inglês mesmo. Outro livro que também me impactou bastante foi A Vida em Tons de Cinza. Também vira e mexe aqui. Eu tô sempre comentando, no blog também tô sempre comentando. É um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, só que da perspectiva dos países bálticos. Então, a gente tem muito essa visão sobre a Alemanha nazista e o impacto que a guerra teve nos principais países da Europa. Só que, ao mesmo tempo, a história dos países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, ficou um pouco jogada de lado. E nesse livro, a autora ela recupera as memórias terríveis do que aconteceu sob o regime do Stalin. E o livro é extremamente palpável, ele é doloroso de ler, mas é uma ficção, mas ela é baseada em fatos reais. Então você tem um pouco da perspectiva do que essas pessoas estavam passando. É um livro que me tocou bastante, e até hoje, quando eu lembro dele, eu tenho até vontade de chorar, porque deixou uma impressão, uma marca muito grande em mim. Então, todo mundo que me pergunta, sempre indico, é uma leitura emocionante. Falando um pouquinho do outro lado do mundo agora, eu vou falar da série A Maldição do Tigre. Mais uma série que eu não terminei. Mas a série A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke, ela é muito legal, porque ela traz elementos da cultura indiana extremamente ricos. Eu nunca tinha tido contato com nada parecido. E os livros dela são bastante descritivos. E toda a jornada da Kelsey para quebrar a maldição, ela é muito bem detalhada. E tem muitos momentos de aventura, muitos momentos de emoção. Eu acho que é uma história que vale a pena
conferir, porque os detalhes são incríveis e traz elementos de uma cultura que às vezes a gente nem tem ideia de que é tão, assim, tão profunda, além do que aquilo que a gente sabe pela mídia ou por algum outro meio de comunicação, de entretenimento. Mais um livro que eu vou falar aqui é o da Nação. Ele é um livro nacional de ficção histórica e ele se passa num Brasil muito antigo. Mas, assim, tirando a parte do Brasil que a gente sempre estuda na escola, da cultura de exploração e tudo mais, da Nação ele tem um ponto extremamente interessante que fala um pouco sobre o folclore brasileiro. E você não se dá conta disso até a metade pro final do livro. E eu achei muito legal essa cara do autor, porque eu não estava esperando nada do tipo. Então, quando eu tive esse livro nacional, relativamente recente, mas que recuperou uma parte do nosso folclore de uma maneira tão inteligente, aprofundada, eu fiquei fascinada pela história. Outro livro que é uma série, um quarteto, e eu não terminei de ler, é A Sociedade Secreta Rosa e Túmulo. Esse é para quem adora história de fraternidade de universidade americana. Eu tenho uma fascinação, eu acho muito legal. E esse livro é basicamente isso, é uma sociedade secreta que funciona dentro da universidade e a nossa protagonista, que, digamos assim, não teria nem um pouco o perfil dessa fraternidade, é convocada a se tornar um membro. E é fascinante porque a autora faz parecer, quer dizer, não sei se é verdade, mas ela te dá a impressão ao longo do livro que ela está escrevendo um relato, uma espécie de biografia. Então é tudo muito secreto. Os nomes foram alterados por segurança, não sei o que tem. Você já é introduzida nesse mundo secreto com esse ambiente, com essa atitude da autora que eu achei super legal. Agora, vamos entrar na parte de romances de época. O que seria de mim se eu não falasse para vocês da série Os Bridgertons da Julia Quinn, especificamente o Duque e Eu? Foi um primeiro livro de romance de época que eu tive contato na vida. E eu posso dizer que eu fui muito bem introduzida ao gênero, porque eu nunca li nada tão divertido, tão apaixonante e que me introduzisse tão bem para esse gênero que está em alta ainda. Se você nunca leu romance de época, se você tem, assim, algum tipo de receio, comece pela Julia Quinn, porque ela é uma autora muito boa. E, é claro, já emendando nessa indicação, a série Os Hathaways da Lisa Kleypas, que também é outra autora muito forte em romances de época. Eu gostei da escrita dela, ela é um pouco mais, assim, robusta. E é claro que nessa série ela introduziu o tema dos ciganos, que eu achei fantástico, eu nunca tinha visto nada parecido. Agora, mudando um pouco para o gênero de fantasia, eu tenho que indicar para vocês A Filha do Sangue, da Anne Bishop, que é um livro de vampiros totalmente diferente, porque aqui a gente sai um tanto do ramo juvenil da história e entra na classificação adulta, um livro adulto de vampiros. Então, é uma fantasia, então tem bastantes elementos descritivos e é um tipo diferente de vampiro, mas eu acho que vale a pena conferir, porque a escrita dela é fascinante, você não consegue largar o livro e também dá um nervosinho no coração, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu até hoje não consegui terminar de ler, porque assim, é uma escrita bastante... Ela é muito rica em detalhes. Não é aquele vampiro, assim, que ele se apaixona por uma jovem ou um jovem. Não, é muito mais complexo do que isso. Então, se você está procurando um livro de vampiros com uma temática muito mais adulta, A Filha do Sangue é maravilhoso. Eu recomendo dar uma chance a ele. Continuando no tema dos livros fantásticos, A Espada de Shannara, que inclusive foi adaptado para a série. A Espada de Shannara ela é muito importante porque ela é uma fantasia, só que é uma fantasia muito diferente. Enquanto você tá lendo, você tem aquela vibe de Senhor dos Anéis, uma fantasia épica, com o herói tendo que fazer a sua jornada para conseguir resolver a situação. Só que uma grande sacada do autor é
colocar essa história que parece antiga num mundo muito para frente do nosso. Então, ela se passa no futuro, mesmo com características de Terra-média, vamos dizer assim. E a escrita do autor é riquíssima em detalhes. Parece que você tá dentro da história, naquele momento, podendo quase tocar os personagens, o ambiente. É riquíssimo em detalhes e você se sente incluído na narrativa. Eu gostei demais dessa história. Eu não era muito fã de fantasia, assim, mais robusta, em tamanhos de livro, mas a Espada de Shannara eu gostei demais. Claro que eu não poderia deixar de fora da minha lista Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Digamos assim, a mãe dos romances de época, a rainha dos romances de época. Orgulho e Preconceito eu li completamente fora, digamos assim, de época. Não comecei por ele, deveria ter começado, mas não comecei. E eu li porque todo mundo falava dele. E eu queria descobrir porque todo mundo falava de Orgulho e Preconceito. Enfim, um dos melhores, se não o melhor livro de romance de época que eu já li. A Jane Austen tem uma escrita tão rica que você termina o livro praticamente suspirando. É incrível o modo como ela constrói a narrativa, como ela constrói os personagens, os diálogos muito inteligentes, muito astutos. A Elizabeth Bennet também é uma personagem muito interessante, o Sr. Darcy do mesmo jeito. E você se apaixona pela história, você se apaixona pelos personagens, o ambiente, toda aquela tensão que ela cria em torno dos protagonistas. Eu achei maravilhoso, inclusive eu já reli o livro, coisa que dificilmente eu faço nesses últimos anos, né? Eu só fui lendo, nunca reli, mas eu reli Orgulho e Preconceito de tão especial que eu achei. Outro clássico que eu não poderia deixar de fora dessa lista é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Inclusive eu mencionei ele recentemente aqui no canal. A Agatha Christie como um todo, pra mim, ela é muito especial. Eu demorei bastante pra ler também, me arrependo disso. Mas eu acho que eu peguei no momento certo. Então eu comecei, inclusive, pela Miss Marple, que é uma das detetives dela. Então eu achei fantástica a história, muito bem montada, todos os detalhes, todo o desenrolar da trama, muito inteligente. Eu acho que se você pegar qualquer livro da Agatha Christie, vai te surpreender. Eu sou muito ruim de analisar e de adivinhar as coisas, então pra mim é assim, maravilhoso ter a oportunidade de ler, porque eu sou sempre muito surpreendida no final. E agora um livro que vocês já viram aqui no canal, inclusive eu nem vou me prolongar nele, Ninféias Negras. Vá ver a minha resenha de Ninféias Negras e entenda por que este livro está dentre aqueles que me chocaram, me marcaram na vida. É um livro policial totalmente diferente de tudo que você vai ler. Não se esqueça, dê uma chance a esse livro, porque ele vai explodir a sua mente. Agora o meu último livro, o 20º livro, que não é uma ficção, mas de alguma forma impactou a minha vida, que é o método Bullet Journal do Ryder Carroll. Ele é o criador do método e eu acho incrível como ele foi capaz de desenvolver uma forma tão simplificada para você organizar suas coisas, organizar tarefas, planos, compromissos, tudo num só lugar, de um jeito bem simples, bem fácil, que qualquer um pode recriar em qualquer lugar, em qualquer tipo de caderno, para adaptar um sistema que seja perfeito para você. Então, o método Bullet Journal, sim, mudou a minha vida no sentido de planejamento, mudou a minha perspectiva que eu tinha. Se antes eu usava só agenda, ou então no máximo fazia uma lista de tarefas, o Bullet Journal veio para mudar totalmente a forma como eu encaro a organização. E eu não posso não ser perfeita nesse método, mas eu sei o que fui aprendendo, né, ao longo dos anos, o que pode encaixar melhor para mim, e é graças a esse método que ele criou, que é tão versátil e tão útil. Agora eu vou fazer uma menção honrosa rapidamente, que é o livro Quem Vai Pra Cozinha, da Thelma Guimarães. É um livro que eu dei a sorte de encontrar em uma indicação das minhas apostilas da escola. Eu comprei completamente às cegas, naquela época não tinha resenha, né? Então eu comprei completamente às cegas. É um livro muito divertido, muito engraçado, sobre um rapaz que vai levar os sobrinhos e os agregados de férias pra praia, e a casa tem tudo pra dar errado.
Então é um livro muito divertido. Eu tô sempre comentando sobre ele, porque também é um livro que eu reli muitas e muitas e muitas vezes. E eu sempre me diverti demais com a história, é muito engraçada. E eu indico pra todo mundo ler. Agora a gente vai pros autores. Eu vou mencionar rapidamente, até para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas 6 autores que impactaram a minha vida e que eu levo, assim, a escrita deles muito a sério quando eu vou escolher uma nova leitura. O primeiro deles, lógico, é a Meg Cabot. Já falei pra vocês que ela é uma das autoras da minha vida por diversos motivos. É ela que me introduziu no gênero Young Adult, ou YA, né? Então eu não podia deixar de mencioná-la, a escrita dela é maravilhosa, é muito gostosa. Eu já li vários tipos de livros de diferentes gêneros dela e eu posso dizer que ela é uma autora muito versátil, que me encantou em todos eles. Acho que não tem um livro da Meg Cabot que eu não tenha gostado até hoje. Mas ela é uma autora que com certeza mudou a minha vida e eu tenho uma imensa apreciação por ela. Outra autora, lógico, a Julia Quinn, me introduziu nos romances de época, tem uma escrita divertida, leve, que te cativa, que faz você querer ler o livro para poder distrair a cabeça, para poder se divertir um pouco e que tem personagens muito espirituosos. Terceira, a Agatha Christie, evidentemente. É a rainha do crime, não à toa. Se você já leu algum livro dela, sabe do que eu tô falando. A forma como ela constrói a história, a forma como ela constrói seus personagens, como ela vai encaixando cada peça no seu devido tempo. Ela não dá informação de mais ou informação de menos, tudo dá certo no final. Tudo se encaixa, e eu acho que a escrita dela é fantástica. A Jane Austen também, como grande escritora de romances de época que ela foi, eu gostei muito da escrita astuta dela, de todo o universo que ela criou e, assim, com um mínimo de toque físico, eu achei fascinante o modo como ela escreveu Orgulho e Preconceito sem um beijo sequer. Eu acho que isso me encantou de uma maneira muito profunda. Eu achei fantástico o modo como ela construiu a atração entre a Elizabeth e o Sr. Darcy sem nem precisar de um beijo. Maravilhoso. E agora, os últimos 2 homens da lista, porque, né, estamos falando tanto de mulheres, mas o Harlan Coben, ele entra na lista, apesar de não ter um livro no meu top 20, mas ele entra na lista porque é um autor minucioso, que tem histórias cativantes, bem inteligentes, detalhistas ao extremo, ele sempre vai colocando mais e mais e mais personagens ao longo da trama. Quando você acha que ele tá enchendo linguiça, na verdade ele não tá. Ele tá contando informações extremamente importantes e tudo vai se encaixar no seu devido tempo. Afinal de contas, ele é o mestre das Noites em Claro. Afinal, a gente não consegue largar o livro dele até entender o porquê daquilo está acontecendo naquele momento ou dele ter inserido aquele personagem. Sempre vai ter uma resposta para tudo. E por último, mas não menos importante, o Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes. O nosso detetive, nosso mestre da dedução. Eu acho o personagem Sherlock Holmes é fantástico. A forma como ele analisa os detalhes e consegue capturar informações que passam despercebidas à maioria das pessoas. Ler uma história com ele é muito legal, porque ele consegue desvendar os crimes das maneiras mais inesperadas, e quando você vai ver, realmente ele tem razão. Foi ele que reparou e você boiou na situação. E o Dr. Watson também. Mas eu não podia deixar de citar o Sir Arthur Conan Doyle, porque o personagem dele eu acho que é inspiração para muitos autores. E quando você lê o trabalho dele, eu consigo entender por quê. Esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouquinho longuinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Comente, porque eu não sou vidente, vocês já leram algum desses livros, ficaram interessados, enfim. Contem pra mim o que vocês acharam. Dê um like nesse vídeo se você gostou, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando muito da promoção rumo aos 1000 inscritos. Assim que a gente chegar aos 500 também vou fazer um sorteio especial. Mas o link da participação tá aqui na descrição do vídeo. Não deixe de participar, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!